Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E esse negócio de fazer a live com um monte de câmera ligada ao mesmo tempo é complicado, né? O presidente estava fazendo lá uma entrevista lá para a Rádio Jovem Pan, na verdade agora para a TV Jovem Pan, né? Porque a rádio agora se transformou numa TV, tá por enquanto apenas sendo transmitida nas TVs por assinatura, mas existe projeto aí para também ir para a TV aberta, né, no antigo canal da MTV, precisa só acertar algumas questões ali contratuais, algumas pendências que ficaram, mas o que aconteceu foi que no intervalo dessa entrevista, né, essa entrevista na rádio ela tem um breve intervalo ali para anúncios comerciais, o presidente se esqueceu ou não percebeu que a câmera que estava gravando ali no local onde ele estava ligada ainda, transmitindo ao vivo, né? E o que o presidente disse nessa transmissão? Ele começou a fazer comentários ali sobre como é que funcionava antigamente a questão das rodovias, né? Como é que essas concessões funcionavam, como é que era essa questão de pedágio, né? E ele falava que no passado, né, o cara fazia um contrato lá e aí para uma rodovia, alguma coisa, ele ligava para alguém, falava, poxa, eu calço 43, me manda aí um sapato aí para mim e tal, aí vinha a caixa com um monte de verdinhas ali dentro, né? Então ele começou a falar isso e ele falou, né? Um cargo de um nome aí que a gente indica lá para cargos da mais alta ordem, você acha que é quanto, né? Então a gente começou a ver um cenário ali, né, de como funciona, né, ou funcionava, na verdade, toda essa dinâmica, né? Recentemente aí o Magno Malta chegou a falar, né? O pessoal coloca lá, ó, tenta colocar o presidente contra a parede e depois falar, se você trocar esse nome que você indicou, a gente alivia para você e tal. Então tem essas nuances, né, daquele famoso quid pro quo, né, ou seja, isso por aquilo, né, aquela uma mão lava a outra, troca de favores, e talvez seja isso que esteja assim gerando tanto desconforto hoje, né, porque esse sistema ficou muito atrapalhado, né, fica muito difícil. Antigamente as coisas fluíam muito bem, né? Aquela famosa harmonia institucional que se falava é porque havia ali uma relação fluida, né, entre as coisas que precisavam ser liberadas e a aceitação, né? Basta a gente ver as formas como isso eram feitas em questões aí como mensalão, né, como petrolão e por aí vai. Você sabe que passava ali uma boa vontade enorme, né, para todos ali para poderem aprovar as questões que precisavam ser aprovadas, né? Hoje em dia a gente já tem um raio-x muito claro, né, de como isso funciona. E na hora que o presidente ia falar assim sobre cargos e tal, alguém sinalizou, né, e ele falou, ué, pô, tá filmando e tal, e agora? Não, é difícil, né? Aí ele falou, né, então, o Brasil é isso daí, a gente sempre é criticado o tempo todo, né? O pessoal não dá valor, acha que tem que resolver tudo de uma hora para outra, né? Então ele deu uma contornada ali, mas isso foi interessante, né? Claro, vou deixar o link aqui para o vídeo no primeiro comentário fixado aqui embaixo, como sempre faço. Foi interessante para a gente ter a noção como é que são as coisas assim nos bastidores, né? Porque é muito fácil você, por exemplo, né, você vê uma discussão de casais, aí você conversa com a esposa e fala, realmente a esposa está certa e o marido que é nojento, né? Aí você conversa com o marido e você fala, realmente o marido está certo, a esposa é nojenta. É difícil você fazer juízo de valor sem você conhecer os bastidores, né? Sem conhecer o que está em jogo, o que está acontecendo, as pressões, as forças ali que estão tentando fazer valer a sua vontade, né? Usando desses dispositivos mais tradicionais, infelizmente, da política brasileira. Então, é interessante a gente ver essa outra realidade, né, a qual nós não temos acesso. Às vezes a gente vê uma fala ou outra, uma decisão ou outra, a gente pensa assim, poxa, isso está evidentemente errado, né? Isso é evidentemente um absurdo. Mas aí, né, sem ter a perspectiva, né, do que realmente estava acontecendo, fica difícil você entender
entender as coisas, né? Eu posso citar um exemplo, né? Se você estivesse vivendo ali nos tempos bíblicos lá do primeiro século e você olhasse ali, né, Cristo na cruz e tal, você ia olhar, poxa, é um rapaz aí que fez alguma coisa errada que tá ali, né, pagando pelos seus erros, né? Mas quem conhecia a história sabia que ali estava acontecendo, né, uma questão que ia mudar a história, né, uma questão histórica. E aquele não era um cara que era meramente um ladrão de galinha, na verdade, né, tinha toda uma história, né, estava cumprindo profecias e tal. Então, quando a gente passa batido assim pelas coisas, sem ter a noção do que está por trás, né, do histórico das coisas, é fácil, né, a gente falar assim, poxa, isso, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, tá certo, tá errado. Hoje, com esse vídeo, a gente vê um pouco, a gente lembra um pouco de como é que são essas estruturas monumentais aí de poder, né? Estruturas aí muito, assim, não tem muita paciência para esperar as coisas se ajustarem, né? Então, é bom para a gente lembrar como é que funciona essa dinâmica do poder. E isso é claro, isso não é no Brasil, isso é no mundo inteiro, isso é em qualquer lugar, né? Isso é desde um condomínio para um município, para um estado, para a nação, né, nos países poderosos. É assim que funciona, a gente sabe que não é peculiaridade brasileira nem latino-americana, né? Países muito poderosos também têm essas questões aí, tem forças muito grandes, basta você pensar o tamanho, né, dessas disputas de poder que acontecem numa capital de Washington, por exemplo, né? É um negócio a nível trilionário, né, bilionário. É sempre, quanto maior o país, mais poderoso o país, mais altas são as apostas e mais sensíveis são ali as negociações, né? E esse cenário geopolítico internacional eu trato muito nas minhas colunas na Gazeta do Povo, né? Publiquei uma coluna muito interessante agora nessa terça-feira, minhas colunas saem terça-feira à noite. Então, publiquei uma coluna muito interessante mostrando aí sobre como é que está a situação no mundo, o que pode acontecer de consequência negativa para o Brasil e o que o Brasil já está fazendo que poderá, talvez, aí no futuro próximo, trazer melhoras também, né? Eu pergunto nesse texto se a gente vai passar um Natal assim de menos abundância ou de mais abundância, dependendo de como o cenário se desenvolver. Então fica o convite para você dar uma olhada aí, ok? A gente tem muitas notícias legais também acontecendo, vou desenvolver melhor nos próximos vídeos que liberarei hoje, mas a matéria muito curiosa aqui da Revista Oeste, né? Com o atual governo, o Brasil ganha 3 milhões de novos empregos, né? Mão de obra com carteira assinada já é maior do que do início da crise sanitária. Você consegue imaginar isso, né? Que em setembro desse ano, o Brasil atingiu 41,8 milhões de empregos com carteira de trabalho assinada. Essa quantidade ela é quase 10%, né? Uma quantidade de 3,4 milhões a mais do que janeiro de 2019, né, quando a gente tinha 38,4 milhões de pessoas com carteira assinada. Isso aqui é muito antes da crise sanitária e é uma notícia muito reconfortante. Você vê que hoje, mesmo depois dessa confusão toda que não o Brasil, o mundo passou, a gente tem mais pessoas empregadas do que antes da crise sanitária. Isso é uma notícia muito interessante e desmonta algumas teses aí contrárias, né, ao cenário atual e reforça a ideia de que as medidas que foram feitas realmente foram acertadas, né? Uma vez que aqueles projetos para manutenção do emprego conseguiram salvar mais de 10 milhões de empregos, né? Isso aí é uma coisa maravilhosa, né? Você vê a negociação de redução da jornada, de redução do salário, então realmente isso aí é muito importante, tá? O Brasil, por exemplo, para você ter mais um complemento aí do conteúdo, fechou setembro com 2,4 milhões de empregos formais a mais do que do início da crise sanitária, tá certo? Janeiro de 2020, quando a gente tinha 39,4 milhões, tá certo? Então, a quantidade também supera a registrada no final do governo lá daquela presidente do Partido dos Trabalhadores, né? Quando ela passou pelo impeachment, né, o Brasil tinha 37,9 milhões de trabalhadores de carteira assinada, o que é quase 4 milhões, 3,9 milhões, menos do que os atuais 41,8 milhões de empregados no Brasil. Então, para você
ter um panorama, né, do que é essa realidade brasileira. E aí, pessoal, o que você acha, né, desse vídeo aí que acabou vazando aí? Coloque sua opinião aqui nos comentários, deixa um forte abraço e fica aqui embaixo o link para você poder assinar a Gazeta do Povo e ter acesso não só às minhas colunas semanais, mas às colunas do Lacombe, do Constantino, do Fiuza, do J.R. Guzzo, do Constantino e também do Alexandre Garcia, entre muitos outros, tá? Vale a pena, link aqui embaixo. Forte abraço, em breve voltamos com mais vídeos. Aproveite aí para você, se gostou do vídeo, dar o like, clicar no sininho das notificações e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ok? Um abração, obrigado pelo apoio, fique com Deus, examine suas coisas, retém que é bom. Até em breve, valeu!